Então vamos lá. Ele que vai nos falar sobre os benefícios da formalidade na prática. Nós vamos chamar o jornalista, empresário e presidente da ONG AAAC Campinas, que tem o maior abrigo de proteção animal da América Latina, e também presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais de Campinas. Participou da criação da Delegacia de Defesa dos Animais de Campinas. Recebam com muito carinho com vocês, Flávio Lamas. Por favor, Flávio. Bom dia. Olha que responsabilidade a gente começar a primeira palestra do dia aqui, né? Nós vamos falar sobre benefícios da formalidade na prática, porque nós temos aqui, com certeza, dois grupos de pessoas. Os que são protetores independentes e os que são ligados a ONGs, né? Quer dizer, a maioria se qualifica dentro desses dois aspectos, né? O nosso encontro está reunindo hoje quase 500 pessoas, que a gente já estava vendo, né? E se a gente não fizer um trabalho diferenciado, se a gente não conseguir dar uma uniformidade no nosso trabalho, a gente vai continuar enxugando gelo, porque não vai ter outra alternativa. A gente vai continuar sendo protetor independente, a gente vai continuar sendo ONG, a gente vai continuar sendo... Enfim, o que a gente pode fazer na prática para dar uma melhorada nessa situação, né? Então, a gente acha que o único jeito da gente... uma das maneiras da gente melhorar a situação é a gente partir para a formalidade, né? E o que é a formalidade? A formalidade é a gente criar uma estrutura mais profissionalizada e que significa, na prática, a gente criar uma ONG, né? E como é criar essa ONG? Por que ONG, né? Se a gente está fazendo tudo certinho como protetor independente, estou fazendo a minha parte, o outro está fazendo a sua parte, e por que a gente tem que ser uma ONG, né? A gente defende que deve ser uma ONG porque a ONG é a mesma coisa que uma empresa frente às autoridades e aos órgãos públicos. Então, a gente vai ter que ter, como a ONG, o CNPJ, endereço, conta bancária, pagar impostos, prestar contas, ter um contador, né? Quais são as vantagens disso? Por que a gente está propondo assim, olha, gente, se una em torno disso? Vocês já pensaram em como é importante a gente estar formalizado? A formalidade, a existência como pessoa jurídica, claro que não vai resolver o problema da causa animal, mas vai dar um tom de seriedade, de grupo e de formalidade. Quando a gente pede uma ajuda para uma castração, você pede na internet e tal, e coloca sua conta bancária, por exemplo, tem gente que não quer doar, porque, olha, eu vou doando na conta bancária da pessoa. Então, só os que conhecem muito a gente sabem da seriedade da gente. Uma pessoa de fora que não conhece não vai saber isso, né? Então, para que não fique a dúvida, se você tiver uma estrutura formalizada, a coisa pode ser encarada de uma outra maneira, né? Então, claro, você tem uma ONG, você vai ter conta bancária, você vai ter o relacionamento com as empresas, é outra coisa importante. Porque se uma empresa, vamos dizer, Total, ela quer ajudar, ela vai querer doar 500 mil reais para a sua ONG, por exemplo. Se ela quiser fazer isso, gente, você vai ter que ter recibo oficial com CNPJ, com tudo. Ela não pode doar para uma pessoa física ao bel prazer, uma empresa não pode fazer isso. Se um juiz de direito condenar uma pessoa que causou um maltrato animal a pagar ração para animais, ele não pode fazer isso para um protetor independente. Ele tem que fazer isso para alguma organização formalizada. Então, para alguma ONG, para alguma... A gente chama de ONG o que na prática é uma empresa, que tem todas as obrigações de uma empresa, né? Então, se você pensa em fazer alguma coisa nesse sentido, se você achar assim, olha, bom, faço parte de um grupo de protetores independentes que nós pensamos de uma maneira uniforme. Nós somos um grupo de 15, 20 pessoas, 10 pessoas, e a gente acha que a gente pode trabalhar, que a gente pensa de uma maneira igual, queremos fazer só castração, queremos fazer só conscientização, queremos ter um abrigo. O que vocês querem? Unir em torno de um objetivo, é possível, a partir daí, montar uma ONG. Tá? E nós vamos dar algumas dicas como é que funciona isso na prática. Bom, a formalidade, a criação da ONG, exige, em primeiro lugar, reunir exatamente isso, um grupo de pessoas, né? Definir um foco
e ver o que vocês querem fazer. Definindo isso, tem que preparar um estatuto. Esse estatuto já existe de várias entidades e basta pedir para qualquer entidade de causa animal que eles fornecem o estatuto, uma cópia, e vocês podem fazer a adequação para o que vocês acharem mais conveniente, adequando e colocando da maneira que atinja os objetivos que vocês tiverem criados originalmente, né? E essas normas, elas são estabelecidas por uma lei federal, que é o Código Civil Brasileiro, porque tem responsabilidades. Então, não é para criar uma ONG, criar uma empresa, hoje, você cria isso em algo como 15 dias. E para fechar essa ONG depois, demora no mínimo 6 meses. Porque daí você precisa atestado de todas as áreas de que você não está irregular em nenhuma delas, tal. Então, para fechar é complicado. Tem que pensar bem antes de abrir e, abrindo, cumprir direitinho, né? O primeiro passo que você pegou um estatuto, reuniu um grupo de pessoas, você vai ter que montar uma diretoria. Essa diretoria, pelo Código Civil, precisa ter presidente, vice-presidente, primeiro secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro e 3 pessoas para serem os integrantes do Conselho Fiscal. Então, esse é o número de pessoas mínimo para você abrir uma ONG. Se você tiver um abrigo, a gente sugere, embora a lei não determine, que você tenha um veterinário responsável. Porque não tem sentido você ter um abrigo e não ter pelo menos um veterinário que se disponha a ir até lá uma vez por semana e verificar as condições dos animais, ou, se você tiver um problema, você recorrer a ele obrigatoriamente, né? Aí a relação desse veterinário responsável com a ONG, ele não é uma atuação de subordinação como empregado da ONG, não é um veterinário contratado pela ONG. Ele é um membro da diretoria, portanto, pressupõe-se que ele não irá cobrar por isso. Ele tem interesse em fazer isso para ajudar a causa. Bom, o próximo passo, depois de você já ter um estatuto e ter um número de pessoas, é você publicar. Esse grupo de pessoas faz uma reunião, estabelece uma data para publicar o edital, convocando as pessoas interessadas para uma assembleia em que elegerá a diretoria dessa nova ONG, né? Essa assembleia tem que ter uma lista de presença das pessoas, que, juntando com a ata dessa reunião, manda para o cartório, e no cartório vai fazer o registro do estatuto e da ata, e, portanto, criando a entidade. Se puder passar isso para um advogado, embora você já copiando Ctrl+C, Ctrl+V ali da causa animal e fazendo os ajustes necessários ao estatuto, ainda assim é interessante um advogado dar uma olhada, né? Não custa nada dar uma olhadinha para ver se pode atualizar alguma coisa. A realidade de cada cidade é diferente de outra, de cada estado é diferente de um para o outro, né? Bom, registrando esse estatuto e essa ata, vocês vão ter a certidão de nascimento da ONG, né? Tem muitas ONGs que nasceram no dia 4 de outubro. Ontem, por exemplo, sexta-feira, né, a gente teve, eu vi no meu Face, tinha acho que 15 ou 16 ONGs que nasceram no dia 4 de outubro, com uma data marcante e tal, né? A que eu faço parte não é no dia 4, é no dia 7 de outubro, que é o dia oficial de registro do primeiro estatuto. Mas a primeira reunião foi feita no dia 4 de outubro. Bom, CNPJ. Vocês registrando em cartório, vocês podem pedir na Receita Federal o CNPJ, é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Passa a ter um número, passa a ter uma inscrição, e que com essa inscrição vai ser o básico para vocês trabalharem. Isso vai servir para tudo, para recibo, enfim, para todo o andamento que vocês tiverem depois, é como o nosso número do RG tem o número do CNPJ, né? Para abrir conta bancária, fazer compra a crédito, enfim, né? Bom, veja que vocês já terão a entidade com nome, estatuto, diretoria e CNPJ. Bem-vindos ao mundo da formalidade, com todas as vantagens e problemas que isso tem. Mas isso não é tudo. Vocês precisam abrir uma conta bancária. E aí, aquela história, tendo uma conta bancária, vai ficar mais fácil quando você vai pedir uma doação, se você vai criar um quadro associativo, né?
fica mais fácil para quem vai colaborar depositar direto na conta da entidade. Até porque, quando tiver que sair o dinheiro daquela conta bancária, não sai porque eu quero ou porque você quer. Tem que ter assinatura do presidente e do tesoureiro, ou do segundo tesoureiro. Então, imagina-se, pressupõe, que isso dê maior transparência e maior controle na situação. Todo cheque emitido vai ter que ter cópia, tudo isso vai ter que ser mandado para a contadora e fechado no final do mês. Pega-se o que vocês arrecadaram, o que foi gasto, abate, vê o que fica, mas aquilo fica registrado. Porque ao final do ano, vocês terão que, o contador apresentará aquilo para o imposto de renda, para mostrar que a coisa está tudo direitinho. Se tiver funcionário, vai ter que registrar, já tem o nome, tem o CNPJ, e com isso fica muito mais fácil para a gente fazer a contratação de funcionário para abrigo, funcionário administrativo, né? Bom, utilidade pública. Se você for uma ONG formalizada, você pode pedir para conseguir o título de utilidade pública. E o que é o título de utilidade pública? Você faz um trabalho, todos nós aqui estamos fazendo um trabalho relevante para a sociedade, que era um papel do poder público, que ele não faz, e o terceiro setor, que somos nós, que temos que ir lá para fazer, porque a gente acredita que aquilo tem que ser feito. E se ninguém faz, a gente faz. Mas a ONG é um direito nosso de pedir na nossa cidade, para os vereadores, para eles reconhecerem, pedir o reconhecimento da Câmara Municipal, da Prefeitura, da nossa entidade como de utilidade pública municipal. Então você vai ter um decreto do prefeito, passando pela Câmara, aprovado, como utilidade pública municipal. A mesma coisa você pode pedir para estadual, né? É só você pedir para o vereador, pedir para um deputado, né, provar que você faz um trabalho, e aí a gente consegue isso, né? Fica até bonito colocar nos papéis ofícios que a gente tem na ONG, colocar lá, declarado de utilidade pública municipal, da lei estadual, lei municipal tal, utilidade pública estadual, número tal. Depois vocês podem pedir para o deputado fazer a mesma coisa, mostrar o trabalho e tal. Uma coisa, a gente não consegue a declaração de utilidade pública federal. Esse seria muito interessante, mas infelizmente a nossa legislação hoje ainda só admite utilidade pública federal para os casos de entidades que trabalham com humanos. Tá? É uma creche, enfim, qualquer coisa nesse sentido, menos para animais ainda. Isso ainda vai mudar, mas vai demorar um pouquinho. Com o título de utilidade pública, olha algumas coisas que a gente pode pedir na cidade em que a gente está. A gente pode pedir para o prefeito a isenção do IPTU, se a gente tiver algum imóvel. Se você tiver um escritório, por exemplo, você pode, olha, eu estou fazendo um trabalho de utilidade pública, não posso gastar, estou fazendo, já que eu sou de utilidade pública e tenho o reconhecimento da prefeitura nesse sentido, eu peço a isenção do IPTU. Em 99% dos casos a gente consegue, a menos que o prefeito não vá com a cara do protetor, e isso é muito comum, mas a gente consegue. Tá? A gente pode pedir também a isenção de água e a isenção de luz, porque a isenção de conta de energia elétrica tem uma energia social. Mesmo que não dê para abater 100%, a gente consegue um abatimento de uma boa parcela disso. Tá? E sempre a gente contando o que a gente faz, porque mostrando o que faz, eles entendem. Um outro benefício, e agora é recente, é o da nota fiscal paulista animal. Todo mundo conhece a nota fiscal paulista, aquela história, todo mundo menos de fora, que temos do país inteiro, né? Mas aqui no estado de São Paulo, a gente tem essa vantagem da nota fiscal paulista render um pequeno percentual, dependendo do produto e dependendo do imposto. Isso vai para quem tiver cadastrado, pode ser no nosso nome como pessoa física, e pode ser para entidades. Essa lei não beneficiava animais, a partir do ano passado está beneficiando e foi regulamentada agora no mês de julho. Bom, para a gente conseguir isso, a gente tem que estar com a ONG totalmente em ordem. Então, por isso que a gente está falando, tem que ter o CNPJ, tem que estar com tudo direitinho para a gente cadastrar na Secretaria da Fazenda, né? E aí o cadastramento funciona assim. Não vou contar não. Isso é para a Luísa Mel, viu, gente? Ela vem para contar para a gente depois como é que funciona isso, porque para as entidades isso eu acho que vai ser muito importante e ela vai dar as dicas como é que a gente faz isso.
Então, aguardem para depois do almoço que a Luísa vai estar aí. Bom, mas imagine se uma empresa tiver um animal em sofrimento e pedir ajuda de vocês. Olha, claro que se você vai pedir, ou alguém está ali, um animal tal, você vai lá, pega, leva, cuida, tal. Se uma empresa pedir isso para vocês, não é justo a gente pedir que ela dê uma contrapartida para a gente? Gente, olha, vamos lá, por que você não vai ajudar? Eu vou ficar com esse animal cuidando dele, até doar, vamos levar para veterinário, vai castrar, vermifugar, enfim, tudo isso. Vai ter um custo. Porque quando eles entregam para a gente, eles resolveram o problema. E o problema é nosso. Né? E toda a sequência. Né? Falar nisso, né, que ele deve ter veterinário. Né? Todo mundo já viu que tem muito médico rico. Né? Veterinário rico não tem. Né? Estava falando isso no ônibus. Veterinário rico não tem. Né? Porque veterinário... Conhece veterinário rico? Tem. Eu não conheço veterinário rico, não. Tem. Não atende. Isso. Então, tá vendo? Então, esses aqui são um ou outro aí que é mais elitista e tal. Mas veterinário, assim, ele tem que nascer pensando que ele tem que a gente acha assim, ele tem que cuidar, não cobrar nada, atender a hora que for. O veterinário tem que fazer o mais barato de tudo, tal. Gente, veterinário também almoça, janta, tem gasolina, tem que pôr carro, tudo isso tal, né? Então, a gente agradece imensamente o trabalho que os veterinários conscientes fazem com a gente, né? Mas médico, 90% ganha muito bem, está tudo direitinho e tal. E a gente, e veterinário, não, né? Bom, para a gente receber essas doações, para receber tudo isso que a gente está falando, gente, a gente precisa ter um CNPJ, precisa estar com uma ONG regularizada. E se forem comprar ração, vocês poderão comprar cheque a prazo, no cartão, e se não for com essa estrutura, é muito mais difícil para fazer isso. Né? Bom, a formalização é isso que ele está falando, precisa ter diretoria. O que a gente pensa, isso agora eu vou encerrar, que eu já estou mais do que atrasado, né? Mas é o seguinte, como a gente pensou no começo, assim, a gente tem um foco. Se eu tenho aquele foco e divido essa ideia com algumas pessoas, a gente, criando uma ONG, você vai manter aquela ideia e outras pessoas entrarão, outras pessoas sairão, mas aquela ideia permanece por muitos e muitos anos. Né? Então, é nisso que a gente propõe, que a gente sugere para as pessoas, e eu estou falando com a experiência, gente, de uma ONG que eu faço parte hoje, chama Associação Amigos dos Animais de Campinas, que esta semana que entra agora, a gente comemora 30 anos de existência, e nós temos, muito obrigado, 30 anos. Nesses 30 anos, começou com um abrigo pequeno, um abrigo aqui e ali. Hoje nós temos uma estrutura que é um terreno com um sítio de 100 mil metros quadrados, um abrigo para os cães tem 7 mil metros quadrados, nós temos quase 2 mil cães, quase 1.000 gatos. Só para os gatos nós temos 3 mil metros quadrados, temos 30 coelhos castrados, 10 cavalos, uns 150 passarinhos, um urubu. Então, temos lá tudo isso. Amanhã o pessoal de Manaus, a gente vai visitar a gente lá, a gente é um prazer enorme. Quem quiser conhecer a Associação Amigos Animais de Campinas, é www.aac.org.br, né? E quem quiser tirar alguma dúvida que eu puder ajudar com relação à criação de ONGs, da formalização, eu estou inteiramente às ordens. Agradeço muito a oportunidade de estar falando com vocês aqui. Muito obrigado.